pelo clube dele. Quanto essa maré positiva aí ajuda e que não seja amanhã, né? Boa noite. Aspectos individuais, eles são importantes e talvez jornalisticamente eles são mais importantes. Assim como é importante um trabalho de equipe. E quem observou hoje o treinamento e a minha convocação de 25, eu deixei um jogador de altíssimo nível numa primeira parte, pedi para ele uma compreensão para oportunizar outros atletas, até porque ele é um dos atletas mais utilizados, que é o William, para fazer um trabalho específico na primeira parte e para justamente buscar esse fortalecimento de equipe. É isso que nós buscamos, muito mais do que equipe titular. Gabriel, esses números são talvez jornalisticamente importantes para se avaliar. Não tem, e a história do futebol mostra que um potencial individual só aparece se o coletivo for forte. Mas eu não vi nenhuma equipe conseguir chegar em alto nível, grandes conquistas, se um atleta, dois individualmente arrastaram a equipe. Mas o inverso eu vi. Do you think you have a chance to return the title to Brazil? And with regards to Gabriel Jesus, he hasn't actually lost a game yet with his team, and how will this help your team? Firstly, what's most important to us is that we have these 25 players who already are performing at an exceptionally high level, and we want them to continue to perform at an exceptionally high level, and that's what we're looking to do. And with regards to Gabriel Jesus, any professional football player of that level really needs the team behind him, and only can athletes of that level actually shine when they have a decent team surrounding them. And so I think that's what we're going to show here with Gabriel Jesus. Tite, lá em cima, professor. Aqui em cima, o que tem representado para você, professor, comandar a seleção brasileira na Europa, no centro do futebol do mundo, estando à frente da seleção brasileira? Ser humano normal, adrenalina a milhão, expectativa do jogo, feliz por estar aqui, olhando para o lado e dizer assim, poxa, um cara lá de São Brás, que foi um autodidata e que buscou em algum momento profissional crescer, estudar, evoluir, se formar como professor de educação física e está aqui agora, feliz, muito feliz, com peso de responsabilidade muito grande na mesma dimensão. What does it feel for you to be representing the Brazilian national team in the center of world football? I'm happy. I'm full of adrenaline. I've come through being various roles in my life, and I'm super happy to come through this process and be here. Ô Tite, Sérgio da Folha de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Neymar. Você, depois do choro que ele teve aí no último jogo, vocês conversaram? Como é que você avaliou o que aconteceu ali com ele? E também no futebol dele, com você na seleção, antes falavam muito da Neymar dependência, né? E ele mesmo tem só 3 gols esse ano pela seleção, que antes ele fazia 15, 14 e tal. Eu queria que você comentasse esses aspectos, por favor. Primeiro, o lado estatístico, ele é um dos jogadores extraordinários por 2 aspectos. Porque faz e porque é assistente. Eu acho que no última Champions, ele deve ter sido o assistente da competição, se não o segundo. Eu estou olhando para minha comissão técnica para confirmar. Senão, então, é um jogador que tem 2 situações. Ele é de goleador e ele é de assistente. Né? E características que lhe proporciona. E o Neymar tem um papel, por vezes, inclusive, de ter uma atenção dobrada, uma cobertura mais específica e que alguns outros movimentos, em função dessa marcação do adversário, ele proporciona. Um deles é a capacidade de assistência, como eu coloquei. No outro, a respeito do Neymar, não conversei nada. O que a gente conversa ali, a gente não programa, ele é autêntico, ele é normal, ele é natural, ele é humano. Aquilo que a gente falou ali foi o que a gente conversou, não conversou mais, veio para o trabalho, veio para as correções, pela organização tática, pela quantificação do treinamento, não teve mais situação nenhuma. O que você avaliou daquele choro? Não tenho avaliação. Tem aquilo que ele colocou para vocês, de um aspecto importante, de uma situação importante, que eu me fazia jus colocar todo o trabalho que ele vem realizando comigo,
E era justo eu me colocar daquela forma. E repito tudo aquilo absolutamente igual. Não foi nenhuma manifestação em cima de uma situação, não. Todas aquelas observações as faço e repito da mesma forma. With regards to Neymar and the conversation you had there with him crying, what was your analysis? And the fact that he's only scored 3 goals for the national team when it should be sort of 14 or 15, what do you think about that? Well, first of all, Neymar is an extraordinary player, and he basically has 2 situations. He's assisting or scoring. But what happened with regards to that conversation? You know, he's a human being. He's authentic. He's natural, and he's continued to come in and do his work like any player would. But really, I don't have an analysis. To be honest, everything that was said in that conversation that everyone saw, I would repeat every single word. And you know, we continue working. That's the issue. That's the only issue we have together. Tite, boa tarde, boa noite, né? Jair Carvalho, do Estado de Minas. Tite, hoje tem uma matéria interessante no site, que ela diz o seguinte, que no Brasil hoje, que está devastado pela violência, mais de dezenas de milhares de pessoas são assassinadas por ano, né? O Congresso um tanto quanto corrupto, né? Boa parte do Congresso, diz que o Tite é aquilo que o brasileiro gostaria de ver, pela responsabilidade, pelo carisma, pelo que você resgatou para o povo brasileiro, né? O orgulho de torcer pela seleção. Quer dizer, você hoje é uma referência para todos nós brasileiros. Como é que você analisa isso? Eu respeito, mas eu não sou. Eu sou um cara que tem muitos defeitos. Ser humano, vocês não imaginam quantos. A única coisa que eu tenho de bom é que eu procuro fazer o bem e ser leal. E dizer as coisas pela frente. Talvez essa eu diga assim, repito, mas esse legado de educação eu tenho. E a gente tenta fazer do futebol o maior competente, o maior também um processo de saber que tem que merecer, tem que ser melhor e mais competente. E esse é o nosso desafio para o jogo de amanhã, sermos mais competentes. O jogo do desempenho, eu busco sempre ter no jogo do desempenho. O jogo do resultado, por vezes, eu não vou conseguir controlar, mas o jogo do desempenho, sim. E nessa, ser competente na minha área, talvez seja o que eu mais posso, e tentar fazer o bem seja o que nós possamos fazer enquanto equipe. In Brazil, there are obviously a lot of issues with violence, corruption, people suffering, etc. With your personality and your charisma and how you represent Brazil, do you think you're a reference point for Brazil? And what are your thoughts on that? Well, all humans have defects, and what I can try and do here, representing the team, is to be loyal. And to be in a position like any of these players or like myself are, you have to deserve it, and you have to be competent, and you have to get better. And essentially that's what we're going to try and do. And if we can bring any positivity to any sort of situation, we will continue to do so. Tite, boa noite. Queria perguntar a você se você confirma os 11 que a gente viu em campo, começando, a razão pela qual você opta por esse time, que o torcedor brasileiro já conhece, sabe escalar, assim, já sabe, quem acompanha a seleção sabe que hoje esses são os caras que conquistaram isso naquela arrancada nas eliminatórias. E se você pretende, dependendo do andamento do jogo, usar um pouco aquela situação que você planejou e não pôde ver na prática do Felipe por dentro, já que ele estava machucado. Primeiro, eu confirmo a equipe para iniciar. Segundo, de que tem uma competição muito grande aí na busca de início desses atletas para iniciar. Quando tu pega o William, que tem feito os jogos que tem feito. Quando tu pega Thiago fazendo os jogos que tem feito. Quando tu pega Fernandinho fazendo os jogos que tem feito. Eu falo tanto na seleção quanto nos seus clubes, porque é minha função acompanhá-los. Talvez eu já acompanhe, falando para a imprensa inglesa, muito mais do que eles imaginam. Então, essa é a nossa... E aí tu segue com o Firmino, tu traz para Ederson, tu traz para Danilo, e aí tem uma série de concorrências fortes. E aí o campo fala. Eu tenho essa opção em relação à modificação tática, mas o jogo tem que falar. Eu não posso ser presunçoso de pegar a minha cabeça e jogar para dentro do jogo.
eu tenho que ter a capacidade de enxergar o jogo para poder intervir de forma correta. Can you confirm the lineup and the players you've chosen, and what does it mean to not have Felipe in the team? First of all, I confirm the lineup, and this is a big competition, and these players mean as much to the national team as they do to their own clubs. I mean, if you look at the games that William has played, if you look at Thiago, look at Fernand Jr., they genuinely do mean as much to us as they do to their clubs. But you know, I'm here to make tactical decisions, but at the end of the day, the game will talk. Tite, boa noite. Teu primeiro jogo contra uma seleção europeia, muda alguma coisa para você ou tem também um gostinho de uma novidade, de uma nova experiência, uma nova estratégia? Não sei se em relação a uma equipe europeia, porque eu concordo com o Dani, quando a gente um nível de exigência, mudam-se as características, por vezes, da equipe. Por exemplo, a equipe do Japão era muito móvel. Aqui a equipe inglesa é muito técnica, de imposição física. Né? Muda o cenário para ti estar mentalmente forte, porque tu vai trabalhar em Wembley. Em Wembley, Maracanã, são templos do futebol mundial. E a tua capacidade mental de concentração ela tem que ser muito alta. Talvez um pouquinho do know-how, da experiência passada, conte com isso. Mas isso tudo interfere. Isso tudo a gente trabalha para que o jogo do desempenho seja bom, inclusive no meu trabalho. This is the first game that you will have in Europe. What kind of new experiences is this bringing to the table? To be honest, I don't think it's about European teams. It's about facing the team you've got ahead, and the English team is very technical and has a physical presence. I mean, we're going to be playing here in Wembley. You know, this is almost like a sort of heritage site of world football, like the Maracanã. And you know, it will be the players' job to bring their performance, and it will also be my job to bring my performance to help the players win. Tite, o Kleber Xavier lembrou esses dias agora uma citação sua que diz: nem tão ofensivo quanto o Guardiola do City, nem tão defensivo quanto o Mourinho do Manchester United. Queria que você explicasse um pouco essa comparação e o que esses 11 titulares de amanhã refletem esse tipo de pensamento. Eu me perdoe o Kleber, e aí a situação dele de avaliar não coloco dessa forma, não nomino formas. Cada um tem uma forma, entende daquilo que tem dos seus atletas, e aí eu entro no lado específico. O grande desafio do técnico não é ter na cabeça uma forma de atuar e aí fazer com que a equipe produza dessa forma. O grande desafio meu profissional é encontrar atletas e respeitar características deles e potencializá-los no sistema. Então, eu não posso fazer essas comparações. O que busco, enquanto futebol, sim, é a escola Zagallo, é a escola Tele Santana brasileira, essa sim. N. Andrade, essa sim. A lot of people say that you are not quite as attacking as Guardiola, yet not as defensive as Mourinho. What do you say to that, and what will it be like tomorrow? Well, firstly, everyone has their style and everyone has their own players. And as a manager, you've got to approach that with your own team. As a manager, the challenge for me is to find the players firstly, and then respect the characteristics and the skills that they bring to the table. So, I mean, that's the main challenge for the managers. Tite, Andrei do Estadão. No amistoso passado contra o Japão, na entrevista coletiva, você chegou a afirmar que exigiria dos atletas um comportamento de Copa do Mundo. Talvez pelas experiências, talvez pelo pênalti logo no início do jogo e pelo jogo mais... Tradição, peso, sim. Vejo em relação à Inglaterra. E não porque estou em Wembley, estou dando aqui na frente uma entrevista na frente dos ingleses, não. Vejo uma força maior. Em relação à equipe, foi um amistoso, sim, de Mundial.
E talvez a gente ter feito os 3 jogos iniciais mostrou o quanto a equipe entrou acelerada. Depois caiu. Mas analisa-se o conjunto todo, o processo todo. Ó. E com um detalhe importante, muito poucas equipes colocaram 6 jogadores, e eram jogadores móveis para tirar a nossa saída de bola, uma situação mais agressiva, que normalmente são equipes que retraem. Então, teve características que foram importantes. Depois caiu um pouquinho, caiu a competitividade um pouco, e aí concordo, sim, nesse aspecto. E também, tu não tem coordenação de movimentos quando o número de substituições são excessivas. Sim, na segunda parte, sim. Olha, o nível de exigência técnico é superior, sim. Following the friendly against Japan, towards the end of the game, you started making alterations, and it seemed to slow down a bit. What will the spirit of the World Cup be in the game tomorrow? Obviously, and also, do you think that a lot of people are saying that Brazil are actually favourites for the cup? Do you think England are one of the favourites? Firstly, yes, all of the big teams are favourites, especially England with their young players and players such as Dele Alli, Kane, and the experience of Cahill, not to mention the tradition that the English team has, and they are a force. Yeah, with Japan it was a friendly, and we sort of, towards the dying moments, we sort of relaxed a little, but what I will be bringing tomorrow will be what is demanded of the manager. Aí vai jogar Vardy e Rashford, não joga Dele Alli e Kane. Aí não joga Kane. Dele Alli joga Rashford e joga Vardy. Nível de qualidade, strong. Each of them have individual strength, including, for example, Rashford. Tite, faltam pouco mais de 6 meses para a Copa, né? E uma das características do... Aqui, tudo bem? Uma das características desse time, né, que desde que você assumiu, que a gente sempre fala, é o bom ambiente nessa seleção. Só que faltam pouco mais de 6 meses para a Copa, e é aquele momento que começa a ficar complicado de você falar assim, poxa, você tem o seu time titular, de repente algumas dúvidas, mas é a hora de fechar a lista, né? Então, como é que você está lidando com essa relação com o vestiário, com os jogadores que, de repente, você fez vários testes, né, contra o Japão, né, para ver, de repente, o reserva da lateral, de repente, um jogador ou outro. Como está sendo para você, como treinador, que tem uma relação muito boa com os jogadores, ter que tomar essa decisão tão dura, né, há poucos meses da Copa do Mundo, e, por exemplo, o caso do Filipe Luís, né, que chegou a ser capitão com você, titular, e agora não tem sido chamado, e que também passou por uma grande decepção antes da Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco isso, né? Se você tem pensado sequer nisso, né? E se pensa, como você lida realmente com essa, de repente, ter que tomar uma decisão complicada, né? Talvez essa experiência de ter sido ex-atleta, ela é importante nesse momento. Fala a verdade. Quer ter a relação de confiança, o atleta fala a verdade. E eu coloco. Então, eles estão disputando titularidade, estão disputando vaga, estão sendo acompanhados nos seus clubes. Todos os atletas, todos os clubes que têm aberto, nós temos conversado com eles. Então, eu por vezes, com os seus técnicos, ou com os seus preparadores físicos, com os seus médicos, para ter essa relação e potencializar sempre o atleta. Mas ter essa relação de verdade, de todo o acompanhamento físico, médico, clínico. O Coutinho é um caso típico. O Edu tendo um contato com o Liverpool, né, de ter aberto a possibilidade de um profissional do Liverpool vir e acompanhar os trabalhos do Coutinho, de nós conversarmos a respeito, porque a gente quer bem o atleta. O atleta estando bem, vai ganhar o clube, vai ganhar a seleção. E a verdade, não adianta eu querer ser bonzinho. Não tem. É leal. Leal, eles estão competindo por um lugar. E vai ser difícil para mim, para a decisão final. Só que eu não procuro olhar lá na frente. Procuro medir os trabalhos, que eles são diários, para quando chegar lá na frente, bom, agora eu vou ter que decidir. So there's 6 months till the cup, and there always seems to be a relatively good atmosphere in the camp. But tell us about how it can possibly get complicated, especially seeing as you have to make these tough choices on who you choose for the team.
how do you sort of manage the difficult choices, the difficult decisions you have to make, and how do you manage the relationship when you're making those choices with the players? I think, to be honest, it's about the experience I have as being an athlete, and athletes tell the truth. You know, these players are being watched by their clubs, they're being watched by us, by medical teams, etc., etc. And it's our job to give them the best to give them the best potential. Coutinho's a good example of that. You know, he's doing really well at Liverpool, and you know, we go and talk to Liverpool, and we know that his place, even though he's playing so well, we know that his place will be difficult to attain. You know, these places are difficult to fill, and the main thing that I can do is remain loyal to my players. Professor Tite, o Paraná lhe abraça, deseja boa sorte para o senhor amanhã e toda a seleção. Como é que o senhor espera a Inglaterra amanhã? É importante para nós que fazemos o rádio. Temos 4 rádios do Brasil aqui trabalhando ao seu lado, ao lado do querido Vinícius Rodrigues. É importante falar sobre o jogo de amanhã. E perguntaria para o senhor, na sua carreira, existe um momento da derrota pedagógica? Seria amanhã um bom momento? O jogo do resultado, eu sei que vocês gostam de avaliar o jogo do resultado, eu gosto de avaliar sempre o jogo do desempenho. Por quê? Porque quanto melhor a excelência, quanto melhor o melhor de cada um, o Dani falou aqui, mais perto eu estou, mais possibilidade a gente tem de vencer. Alex Ferguson, eu acho que colocou no livro dele que ele tem um percentual de aproveitamento um pouco mais de 62%, talvez seja o maior vencedor dos seus jogos. Então, o que a gente procura controlar? Controlar variáveis que tem do jogo para que tu tenha um bom desempenho, a partir daí, resultado. Então, essa sempre é a essência que eu busco. Então, o desempenho vai ser determinante. Pode ser que tu jogue bem e tenha um mau resultado. Acontece, o futebol tem bastante. Contra a Argentina, exato, na Austrália. E pode ser que tu jogue mal, porém, no aspecto defensivo, e tu vence o jogo. Ele vai estar te enganando. A análise do desempenho ela é essencial. Inglaterra, grandes equipes, grandes seleções, elas não variam uma forma de jogar. Elas sabem jogar em pressão alta, elas sabem jogar em pressão média, elas sabem jogar em pressão baixa, elas sabem impor jogo ou neutralizar o adversário. 2 escolas que têm essa capacidade, mãe. Em termos táticos, a resposta tática. First of all, good luck for tomorrow. What can you expect from England, and you know, what do you expect from the result? Well, firstly, what I like to do is personally analyse the performance and not analyse the result. And what can we do, you know, as a team? What we can do is control the variables, and if we're able to do that, then we can potentially gain a good result. I mean, you know, as we well know from football, you can play well and lose, or you can play badly and win. But you know what I expect from England. These big teams, they know how to play in different styles. They can press high or they can sit deep, and we're just going to go out there and do our best tomorrow. Tite, aqui. Eu lembro que exatamente um ano atrás, depois daquele jogo contra o Peru, em Lima, você comentava com a gente que estava muito ansioso já para o jogo de março, que era Uruguai-Paraguai, que você não ia aguentar ficar 4 meses sem jogar, sem convocar. Agora, novamente, se fecha o ano, amanhã contra a Inglaterra, você vai ficar mais de 4 meses até a Alemanha e Rússia. O que está te deixando ansioso nesse momento? O que está te deixando apreensivo? Quais perguntas você ainda tem na cabeça? E está tudo, a gente pode avaliar que está dando de uma maneira tão, está tudo dando tão certo, uma maneira tão positiva. São os resultados, o trabalho considerado positivo. O que você tem algum receio? O que está passando nessa sua cabeça, assim, encerramento de 2017, já virando o ano para a Copa? Fortalecer e crescer a equipe. E jogos nessa segunda fase, com a dimensão e com a grandeza do jogo de amanhã, ele é um referencial importante. Contra escolas diferentes, a escola inglesa, foi a escola asiática, características diferentes, uma mais móvel, mais rápida, eu falei, outra mais técnica de imposição, de bola parada, de mentalmente forte. Então, tu começa a trabalhar dessas situações, desse fortalecimento e crescimento. E a outra, que ela é de atenção de ser justo, de ser humanamente justo na escolha dos atletas na busca final. Isso
E eu já sou inquieto por natureza. Eu já sou... Não adianta querer dizer que eu vou estar calmo. É a minha característica, eu tenho que respeitar o meu estilo também. It's 4 months until the cup. Everyone's talking very positively about you. But what are you anxious about? What's sort of going on in your head? All I want to do is strengthen the team. That's my primary goal. Improve our technical ability, and to be fair to ourselves as humans and respect our own style. That's what I'll be trying to do. Tudo bem, Tite? Tudo. Você disse na sua resposta ao Tino que você não pode ser presunçoso de antecipar situações que você queira fazer sem saber como o jogo vai correr, como as coisas vão acontecer. Mas você torce para que o jogo te permita usar o Diego por algum tempo, e eu te pergunto sobre ele porque ele não tem conseguido jogar com você em razão das lesões que ele teve nesse ano, e ele ocupa uma vaga no seu grupo de um jogador que pode fazer gol, que pode dar assistência, que pode decidir uma partida com bola parada, enfim. É importante para você e você gostaria que o jogo te permitisse usá-lo amanhã? Ele pode permitir com a equipe tendo um alto desempenho. E aí facilita, inclusive, a entrada dos atletas. Então, tem, sim, essa busca da performance de alto nível, de excelência, uma repetição de trabalhos que eles sempre te proporcionam isso, de olhar para dentro de nós mesmos e saber que o atleta está dando o seu melhor, que nós estamos dando o nosso melhor, isso faz elevar, isso faz consolidar, isso faz crescer, e isso potencializa outros atletas, sim. Eu digo assim que, às vezes, quando uma equipe está desestruturada demais e entra algum atleta e não vai bem, o conjunto interferiu na análise individual do atleta e atrapalhou, e aí fica mascarada uma situação que ela não é real. Então, a equipe estar com harmonia equilibrada, um atleta entra e entra bem, eu tenho uma referência mais fidedigna dele. Eu consigo ter uma opinião mais abalizada. E esse é o cuidado. E por isso, daquelas trocas que eu coloco, de 3, 4 no máximo, para manter uma estrutura básica, para ser mais fidedigna à oportunidade que os atletas têm. Obviously, you said that you don't control what goes on in the actual game, in the sense of that it's football. But could you tell me that if you think the game or any game in the future might allow Diego to play? He hasn't played yet this year, but he's good at assists and can score, and he's a good player. He will be used if he performs excellently to a high level and giving his best and growing. And a lot of the time, when someone enters a team and they do badly, people point at them and say, "Oh, that individual has played badly." But what we're actually looking for is to create a team that has good chemistry, that is balanced. And that's why I tend to only make sort of 3 or 4 changes maximum, because I want to give the team some structure. So that we can have this good balance. Question in English. Dani Alves said that Gabriel Jesus could be the new Ronaldo. Do you agree, and do you think he can be that good? And also, what's the Brazilian perspective of Harry Kane, and are you disappointed he's not playing? Dani Alves falou que o Gabriel Jesus é como o novo Ronaldo. Você concorda com isso? E também, qual é a opinião brasileira do Harry Kane? Começa com Kane, um jogador de área com uma capacidade de conclusão, de finalização impressionante, em posição física, com seus fundamentos de finalização, de cabeceio, de pé direito, de pé esquerdo, que impressionam. Muita qualidade. Gabriel Jesus. Vou falar do Gabriel aquilo que eu falei no Brasil, que o City, que foi a equipe que o contratou, tinha que ficar muito contente com o Palmeiras e com os técnicos, com os coaches do Palmeiras, que formaram um atleta já tão bem, num nível tão elevado de performance, a ponto de vir aqui e ter uma fluência natural, o que eu já havia colocado antes, pela capacidade mental que o Gabriel tem e a capacidade técnica que ele tem.
Então ele veio aqui e já fluiu de uma maneira muito... Não precisava muito tempo de adaptação. Isso eu coloquei antes lá, pelo nível do futebol que o Gabriel estava apresentando. Firstly, Harry Kane is a player with a lot of capabilities. He's an amazing finisher. He's got that physical presence. He's amazing with his head. He's bi-footed. He's just a player of absolute quality. And with regards to Gabriel, I'll say what I said in Brazil. You know, when he was at Palmeiras, the coaches really made him into an amazing player with fluency. He's already got great intelligence, and he actually didn't need that much time to adapt in the team at all. Características de Gabriel e Kane um pouco diferentes. Gabriel ataca espaço, dá profundidade. O Kane mais posicional também. There are differences between Harry Kane and Gabriel. Obviously, Harry Kane's more zonal. He plays more zonal and uses the space, whereas Gabriel attacks the space and runs into the... Too strong. Como é que é? Strikers? Atacantes? Too strong. Chiche, how much do you think English football has developed in the past 10 years, and is physicality less important than it was? Que é o desenvolvimento da futebol inglesa nos últimos 10 anos, da sua opinião? E qual é a importância física? Há uma mescla, talvez histórica, você sabe, nós acompanhamos, no futebol mais jogado, já triangulado, já mais no chão. É de contato físico, permanece com o seu DNA, é da bola parada também, mas ele é da qualidade. Ele é do passe curto, ele é da triangulação. E talvez a Premier League, que proporciona a vinda de tantos técnicos diferentes, tantos atletas diferentes, ela se traz uma liga muito forte, com diferentes estilos. Obviously, it's a mixture. Especially now, we're starting to see football being played, more triangles, more football on the floor. But in the Premier League, we've brought so many players have been brought to the Premier League that are bringing many different styles, and that's essentially what makes the league so strong and interesting to watch. Is our last question? In England, we keep talking about whether we should have a winter break. 4 of your players are from Manchester City, and they're top of the Premier League. They're going to be challenging for the Premier League and the Champions League. How much are you worried that they're not going to get any break this year, and they're going to be going right to the end of the season and maybe suffering some burnout before the World Cup? Aqui na Inglaterra não temos uma pausa no inverno. Você tem preocupações que seus jogadores que jogam no Premier League vão estar cansados? Agora, no final do ano especificamente, não. Mas quando vai estar no término da competição, no término da temporada europeia, nós vamos estar com os atletas vindo para a seleção, se apresentando. Então, essa atenção e esse acompanhamento para que eles estejam fresh, com saúde, né, na melhor das suas condições, nós vamos estar acompanhando junto com os seus clubes para que o momento que eles venham para a seleção, eles estejam aí na condição de boa para que a gente possa ir para a Copa do Mundo. É uma atenção que a gente tem, sim. At this point in the year, no, not so much. But at the end of the year, especially at the end of the European season, when they've been playing, you know, in the Champions League, etc., our main worry is that they will be fit, and so we'll be talking to the clubs and keeping an eye on them to make sure that that's what happens. Ok, gente. Obrigado. Thank you. Yeah.